Olá, meus amigos do segundo ano, beleza? Olha, hoje nós começamos as matérias do segundo POAD, tá? E vamos falar um pouquinho sobre progressão geométrica. Lembrando que anteriormente nós já falamos de progressão aritmética, quando nós vamos somando o mesmo valor. É uma sequência, né, onde nós vamos somando o mesmo valor, aritmética. E agora nós vamos ver uma sequência onde nós vamos multiplicando sempre o mesmo valor. Essa sequência recebe o nome especial de progressão geométrica, ok? Vamos lá? Vem comigo. Queridos, aqui tem um exemplo de uma PG, por exemplo, o primeiro termo é o 7, tá? O segundo termo, então vamos escrevendo aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Repare que eles estão andando conforme uma multiplicação por 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2, 28. 28 vezes 2, 56. Então, nós temos que o primeiro termo é 7 e a razão dessa PG, que vai ser agora representado pela letra Q, é o número 2, tá? Como que a gente pode descobrir a razão? Fazendo o segundo dividido pelo primeiro, é um quociente, é o resultado aqui, né, dessa divisão. Então, por isso que a gente representa pela letra Q. Então, ó, 14 dividido por 7 dá 2, 28 dividido por 14 dá 2, 56 por 28 dá 2. Então, a nossa razão vale 2. Reparem que o segundo termo, ele é o primeiro termo vezes a razão. Então, 7 vezes 2, 14. O terceiro termo, ele já é o primeiro termo com a razão elevada ao quadrado. Então, ó, 2 ao quadrado, 4. Tá vendo? 7 vezes 4, 28. A razão elevada à terceira, 2 à terceira é 8, e 8 vezes 7, 56. Olha lá, é o nosso quarto termo. Com isso, eu quero que vocês percebam que quando eu estou usando o quarto termo, a minha razão fica elevada a 1 a menos. Se eu estou usando o terceiro termo, a minha razão fica elevada a um termo a menos. Sempre o A1 vezes um termo a menos do que está aqui. Com isso, nós construímos uma fórmula, a fórmula da PG. Então, olha só, o termo que está aqui é o A1 vezes a razão elevado a ele menos 1. Tá vendo? Então, o termo que está aqui é ele menos 1. Então, nós temos aí a nossa fórmula da progressão geométrica. A n, que é o último termo, é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Então, essa é a nossa fórmula para calcular qualquer um desses valores aqui de uma progressão geométrica. O último termo, o primeiro termo, a razão e a quantidade de termos. E aí, eu montei exemplos para que a gente possa calcular esses valores. Vamos lá? Primeiro exemplo, determine o 10º termo da PG. 6, 12, 24. Repare que está andando na multiplicação por 2. Ah, professor, eu não quero usar a fórmula. Eu posso ir multiplicando? Pode. 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24, 48, né? Vai indo até formar o 10º termo. É uma possibilidade. Mas imagine se fosse o 100º termo, né? O tanto que vocês iam demorar para ficar montando todos os valores aqui. E aí a gente pode aplicar na fórmula para ter uma maneira um pouco mais rápida de fazer. Aplicando na fórmula, eu tenho que o AN é igual, o A1 é o 6, tá? A minha razão, que é o Q, é o 2, porque ela 12 dividido por 6 dá 2, 24 por 12 dá 2, então minha razão é 2. Como eu quero determinar o 10º termo, meu número de termos é 10, então vai ficar 10 menos 1, que dá 9, certo? Aí eu vou ter que resolver essa potência aqui, pessoal, 2 elevado à 9ª potência. Então, vocês vão fazendo, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512. Então, chegamos aqui, ó, 512, certo? Aí, 6 vezes 512, eu tenho a minha resposta final,
que é 3.072, tá? Então, aqui, aplicando a formulinha, nós calculamos o 10º termo. Nada impede de ficar multiplicando até formar 10 termos, vocês vão chegar também nesse resultado de uma maneira um pouco mais demorada. Número 2. Num APG de 5 termos, a razão é 3 e o último termo é 324. Calcule o primeiro termo. Então, novamente, vou usar a fórmula, tá? Vou aplicar na fórmula, o AN é meu 324, o primeiro termo eu não sei, é o que eu vou calcular, a razão é 3, 5 menos 1, né? Porque está dizendo que ela tem 5 termos, então meu N vale 5, a minha razão está dizendo aqui que vale 3 e meu último termo 324. 5 menos 1 dá 4. Então, resolvendo essa potência aqui, 3 elevado à quarta, é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. A gente vai usar muito potenciação, tá? E fatoração também, que daqui a pouco eu vou falar. Esse 81 está multiplicando, ele passa dividindo. Aí fica 324 dividido por 81 é igual a 1. Eu faço essa conta de dividir que dá 4. Portanto, o meu primeiro termo vale 4. No exemplo número 3, calcule a razão, tá, de uma PG, sabendo que o N vale 5, o A1 vale 3 e o AN é 1875. Tá? Vou colocar aqui, ó, a PG que nós estamos estudando. Aplicando na formulinha da progressão geométrica, o meu AN é 1875, o meu primeiro termo é 3, a razão eu não tenho, então eu vou deixar aqui com a letra Q, porque é o que eu vou descobrir. 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. Esse 3 que está multiplicando, eu passo dividindo. 1875 dividido por 3 vai dar 625, igual ao Q elevado à quarta potência. Nesse momento, vocês vão pegar os 625 e vão fatorar. Então, ó, 625 fatorando. Fatoração, a gente passa um traço e vai dividindo. Se o número der para começar com 2, vai dividindo por 2. Se não der, experimentem dividir por 3, depois por 5. Esses números que nós usamos aqui na divisão são os números primos. Então, a gente sempre começa experimentando pelo número 2. Se não der pelo 2, vai pelo 3. Se não der pelo 3, aí que vai pelo 5, tá? Depois pelo 7, pelo 11. Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, né? Praticamente vocês vão usar esses valores aí, tá? Então, aqui no meu deu tudo dividido por 5, ó. 625 por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui, ó, 5 elevado à quarta potência. Em vez de eu escrever 625, eu vou escrever 5 à quarta. E aí, meus amigos, olha só, toda vez que os expoentes forem iguais, vocês poderão abandonar, tá? Cancelar o expoente e trabalhar aqui com as bases. Então, a minha razão, lá, o 5 é igual a quê? Ou seja, a minha razão vale 5. E aí está calculado, ok? Exemplo número 4 para a gente finalizar. Numa PG, numa progressão geométrica, a razão é 2 e o primeiro termo é 16. E o último é 512. Quantos termos tem essa PG? Coloquei a formulinha aqui em vermelho, o AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Diz aí que o AN vale 512, o A1 vale 16 e a razão vale 2, 2 elevado a N menos 1. Esse 16 que está multiplicando passa dividindo. Então, fica 512 dividido por 16 dá 32. Igual a 2 elevado a N menos 1. Esse 32, eu vou fatorar esse 32. Então, lá, por 2 deu 16, por 2 deu 8, por 2 deu 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Lembrando que a fatoração sempre começa pelo número 2, que é o primeiro número primo que a gente tem, vai experimentando. Se não der pelo 2, aí vai para o 3. Se não der o 3, aí vai para o 5. Nem aqui, ó, que não estava por 2 e nem por 3, aí eu já fui para o 5 direto, tá bom? Fatorei o 32, deu 2 à quinta,
aí se as bases forem iguais, também a gente cancela as bases e trabalha com os expoentes. É o contrário daqui. Aqui os expoentes eram iguais, eu cancelei e trabalhei com a base. Aqui as bases são iguais, eu cancelo e trabalho com o expoente. Então fica 5 igual a n menos 1. Passo um para o outro lado somando, 5 mais 1, 6, tá? Então o n igual a 6, que é o número de termos. Ah, professor, e se eu fosse, se eu pegar aqui o primeiro termo que é 16 e for multiplicando a razão? Beleza, também temos essa possibilidade, tá? É uma possibilidade um pouquinho mais demorada, dependendo da progressão, claro, né? Se for uma progressão grande, vocês vão perder um bom tempo. No caso aqui, e da folha que eu preparei para vocês, como nós estamos no início de aprendizagem, eu coloquei algumas progressões menores. Então, vocês terão a possibilidade de fazer tanto com a forma, como também, né, ir descobrindo todos os termos desse modo um pouco mais demorado. Mas eu gostaria que vocês fizessem treinando com a forma, para quando vocês encontrarem progressões com números maiores, vocês conseguirem resolver, ok? Fica a dica, fica a explicação para vocês fazerem as atividades da folha, ok? Grande abraço!